Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, são 11 horas da manhã, eu vou fazer esse breakdown aqui do trade postado lá no Instagram. Se você não segue ainda, eu vou postar o link aí, o link não, o arroba aí na bio. Vamos lá, o euro dólar em H4, a gente sempre começa marcando a estrutura, né? Independente de qual for a estratégia, acho que a estrutura vai mandar 90% delas. O que a gente tem aqui? A gente tem o mercado fazendo a estrutura de alta. O mercado quebrou essa estrutura, o mercado tem esse topo, fez esse topo mais alto, a gente tem esse fundo e o mercado fazendo fundos mais altos, tá? Então, claramente, estrutura de alta. É bom fazer uma informação, fazer um adendo aqui de uma informação importante, é o seguinte, é básico, mas às vezes você tá tão cheio de informação que você não observa esse tipo de coisa. Como é que o mercado se movimenta, velho? O mercado se movimenta em ondas, então ele quebra estrutura, corrige, quebra estrutura, corrige, quebra estrutura, corrige, quebra estrutura, corrige. É assim o tempo inteiro. E aqui na frente é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. O mercado quebrou essa estrutura e, na minha leitura, eu acredito que ele vai fazer uma correção. Então, eu vou procurar por operações de compra. Quer dizer que eu não posso procurar operações de vendas? Não. Você pode procurar operações de vendas também. E eu vou explicar como fazer isso. Tá? Então, H4 é isso. Nós já determinamos que nós vamos majoritariamente procurar por compra, principalmente por trades mais longos. No tempo gráfico de 5 minutos, nós vamos marcar as regiões em que a gente encontrar liquidez no mercado. Essa puxada de alta que está aqui, ó, essa esticada que o mercado deu, são justamente, né, aquelas velas de H4 que nós vimos altistas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar as regiões de liquidez que eu acredito que o mercado vá até elas para continuar o movimento de alta, tá? Então, claramente, me saltou aos olhos, né? Eu vou falar no passado porque isso aconteceu no domingo. Esse fundo, que é um fundo duplo relativo, tá? Então, vou colocar aqui um FD, uma falha dupla, cada um chama de um jeito, mas não faz diferença porque é tudo a mesma coisa. Tem essa falha dupla. Eu tenho esse movimento de alta no mercado, lembrando que fundos de investimentos, eu duvido muito que os caras ficam analisando o gráfico aqui, ó, tem um order block aqui o mercado fez, eu duvido muito, tá? Mas eles deixam rastros nas operações que eles fazem, e o nosso racional é construído em cima desses rastros que eles vão deixando, tá? Então eu tenho esse movimento de alta aqui também, que é uma região que eu vejo que tem interesse deles quando o preço chega a essa região, e tenho aqui abaixo também a mesma lógica aqui de cima, essa falha dupla aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente tem essa falha dupla, que também é um ponto interessante pra gente ficar de olho, tá? Então, M5 basicamente isso. Vamos marcar as regiões aqui acima também, tá? Até pra gente determinar nossos alvos. Então, a gente tem essa região. O mercado, quando ele deixa esse pavio, ele pega parcialmente a liquidez dessa região. E a outra região que nós temos seria aqui, mas aqui eu não tenho OB, não tenho nada, né? Tá muito solto aqui no meio. E eu tenho aqui acima, que seria a região mais interessante, eu tenho OB aqui acima, enfim, tá? Então, M5 é isso, eu determinei já as regiões que eu vou buscar, que tem liquidez, perdão. Vamos para o tempo gráfico de M1 e é aqui que começa o nosso operacional. Cara, meu trade view tá muito lento, eu não sei se é só o meu, ou de vocês também, se tiver assim, me fala, porque tá ruim, tá chato. Nesse momento, no meu tempo gráfico de execução, o que eu tenho? Eu tenho o mercado com fluxo de ordens vendedor. O mais interessante seria eu procurar por venda. Mas, ué, Pedro, em H4 você falou que a estrutura é de alta e parará. Cara, eu falei. Mas se fosse só olhar para o gráfico, quebrou a estrutura, eu vou procurar só por compra, pô, tava todo mundo rico, né? O mercado, ele quebrou a estrutura e o mercado nunca mais corrigiria, assim, uma correção séria de quebrar estruturas de alta. Porque era só ver a estrutura na H4 e ficar assim, o resto da vida, tá? Então, se eu estou acompanhando o order flow, que para mim é o melhor, a gente vai pegar ali alguns pontos que o mercado der, e eu vejo que o order flow está vendedor, eu vou procurar por operações de venda, pelo menos até o mercado atingir as regiões que eu determinei, que ele possa descer até elas, tá? E a partir dali eu vejo o que eu faço, se eu zero a operação, se eu faço uma parcial, enfim. 11 horas da noite. A gente está nesse exato momento aqui. Eu vou apagar essa linha.
nós temos o mercado gerando esse tipo de liquidez, que seria a liquidez da linha de tendência. A gente tem essa order block aqui acima. Eu quero descer junto com o mercado acompanhando o fluxo de ordem vendedor. O que eu vou fazer então? Eu vou posicionar a minha venda no pé dessa OB. Meu stop ficou aqui em 3 pontos porque eu queria englobar também essa outra OBzinha que está meio perdida aqui no meio do gráfico. Para caso o mercado precisasse subir um pouco mais para preencher as ordens, ele continuasse o movimento dali e eu dava um pouco mais de espaço para a margem de erro, né? O que aconteceu? Antes de falar o que aconteceu, cara, como que funciona o mercado para nós, traders de varejo, tá? Eu quero abrir uma ordem, sei lá, 200 de lote. Eu aperto o botão do MT4 e a ordem é executada. Fácil. E 200 de lote é muito dinheiro, tá? Só que para quem opera na casa dos bilhões de dólares, muitas das vezes o cara não vai conseguir preencher as ordens no preço que ele quer. Então, por isso que existem essas zonas de liquidez. Por isso que existe o conceito de oferta e demanda. Por conta de, se você quer vender muito algo e você tem muito daquele produto, você precisa ter demanda para aquele produto. E se você não tiver demanda, você não vai conseguir vender, você vai ficar lá com aquele estoque parado, tá? Então, basicamente isso. Fiz esse adendo aqui para explicar que eu identifiquei essas regiões de liquidez, identifiquei a order block, então posicionei minha venda aqui. O meu alvo, eu não colocaria ela aqui nessa primeira região, tá? Porque aqui daria 1 para 1,5 e eu gosto de um risco-retorno maior, porque aí no longo prazo eu consigo, mesmo que eu erre esse tipo de operação, ou que ele venha aqui e me dê stop, vão ter vezes também que ele vai vir aqui e vai descer lá embaixo. E, poxa vida, é muito melhor você buscar operações de 1 para 5. Eu tô meio cansado, velho, eu não vou nem ficar me estendendo num raciocínio mais complexo, para não confundir aqui. Mas em suma é isso, tá? O mercado, então, ele encosta na minha ordem, ele não me executa e ele começa a descer. No momento que ele quebra essa estrutura, essa região para mim não é mais válida, eu vou esperar por outra oportunidade. Então eu apago minha venda, né? Ela estava lá no sell limit da MT4, né? Que a ordem estava pendente. Deixa eu apagar essas marcações aqui. E o mercado, depois de pegar a região que nós determinamos em M5, ele começa a reverter, sem deixar nenhuma região mais interessante para a gente procurar por venda, tá? Então o mercado começa a ficar o quê? Quebrando a estrutura de alta e gerando um fluxo de ordem vendedor. Uma coisa que me chamou muita atenção, que me fez procurar por compra, foi isso aqui, ó, o mercado gerando liquidez abaixo, dando sweep nessa região e respeitando o SOB. A partir desse momento eu falei, cara, a partir de agora eu vou procurar por compras. Então, o que a gente tem? Vamos aqui momento a momento do mercado. A gente tem o mercado, mais uma vez, quebrando estrutura. Nós já vimos que a demanda está no controle. Então, a gente tem o mercado quebrando estrutura. Mais uma vez, ele pega essa região aqui de baixo. A gente poderia ter entrado aqui por conta do flip que ele deixou, ó. A gente tem uma oferta que não funcionou, que também quebrou a estrutura. Então é uma oferta válida, o mercado fez a quebra de estrutura dela, a gente tem essa região de flip, poderia ter comprado, eu não comprei, não me senti confiante ainda, e tem o mercado mais uma vez reagindo de forma impulsiva e quebrando a estrutura. A partir desse momento, eu posiciono a minha ordem na cabeça dessa OB gigante aqui, por conta de também contemplar o flip que nós tivemos. Eu acabei de falar de flip aqui atrás, ó. Falei de flip aqui e ele aconteceu de novo aqui, ó. Ele quebrou a estrutura aqui para baixo. Então, assim, no momento que o mercado passa por ele, é uma oferta que não funcionou. E aqui eu tenho como se fosse uma confluência. Poxa vida, tem uma OB aqui nessa região e tem um flip. Eu marquei pela cabeça do flip. O meu alvo podia ter determinado nessa região aqui de cima, ó. Não estaria ruim, tá? Dá um trade aí de 1 para 6,5. Só que lembra que eu falei que no tempo gráfico maior a estrutura estava de alta? Então eu me senti seguro o suficiente para buscar essas outras regiões aqui acima. E o mais interessante disso tudo é que eu não estava no computador nessa hora, porque eu falei assim, velho, eu vou dormir, porque o mercado já me executou. O que aconteceu? O mercado quebrou a estrutura, voltou para me buscar e saiu de forma impulsiva.
mais ou menos aqui 1h15, 1h20 da manhã, eu falei, vou dormir. E o mercado deu a correção, né? E depois ele explodiu para cima. Por que é interessante eu não ter estado no computador essa hora? Deixa eu marcar essa região aqui para vocês verem o que aconteceu nela. O mercado vai certinho na região de liquidez que nós havíamos pego e começa a reverter, ó. Ele lateraliza e reverte. Olha que doideira. Se eu tivesse aqui no computador, talvez, eu encerrasse a minha ordem. E aí ia ver o que o mercado ia fazer, ia procurar por novas oportunidades. Só que como eu não estava no PC, né, a gente não precisa de lidar com emoção, de ficar pensando, meu Deus, agora vai reverter, vai me tirar no 0 a 0 e parará. O mercado simplesmente acordou ali por volta da sessão de Londres, ó, 4 horas da manhã, e foi até o nosso alvo. Foi até um pouco mais, mas não me importa. Eu peguei o que é meu, estou muito satisfeito com o trade de 1 para 18. E, cara, esse foi o racional do euro-dólar. Eu não sei se está muito claro, cara. Eu tô gravando isso aqui meio cansado, né? Para quem não sabe, alguns seguidores sabem, mas eu não fico compartilhando muito minha vida lá. Minha filha nasceu ontem, então, cara, que doideira, velho. E aí, imagina como é que tá a minha cabeça, né? Mas eu prometi para vocês, o racional tá aqui. E qualquer dúvida, escreve nos comentários. Me segue lá no Instagram também. Pode pedir ajuda, pode tirar dúvida, tá? Também estamos com a mentoria. Enfim.